Imagine como sua vida mudaria se você parasse de entregar sua energia a quem não a merece, se aprendesse a proteger sua paz dizendo não sem culpa, se entendesse, de uma vez por todas, que ajudar a todos nem sempre é um ato de nobreza, mas muitas vezes uma forma sutil de autoabandono. Parece duro, eu sei, mas os estoicos já sabiam. Você não pode salvar quem não quer ser salvo, e muito menos às custas de si mesmo. Enquanto muitos se desgastam tentando agradar a todos, eles aprenderam a discernir, a dizer basta quando a ajuda se transforma em manipulação emocional. Hoje vou te mostrar que tipo de pessoas você deve parar de ajudar se quiser realmente preservar sua força interior e seu equilíbrio emocional. Porque não se trata de egoísmo, se trata de sabedoria. Essas 12 lições não são para apagar sua compaixão, mas para ensinar você a impor limites com firmeza, sem abandonar sua essência. Não porque o mundo vai parar de te pedir, mas porque você vai aprender a se priorizar. Por isso, antes de começarmos, vá agora aos comentários e escreva com intenção. Eu me libero do peso que não me pertence. Sou estoico. Não escreva por impulso. Escreva para reafirmar seu compromisso consigo mesmo, para lembrar que sua energia é preciosa e não deve ser entregue a qualquer um. E preste muita atenção na última pessoa dessa lista, porque é exatamente ela quem mais vai te surpreender. E é justamente por isso que, sob nenhuma circunstância, você deve continuar ajudando. Agora sim, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem comigo. Vamos começar. Pessoas que só te procuram quando precisam de algo, existem vínculos que se disfarçam de afeto, mas no fundo são transações emocionais camufladas. Pessoas que não estão com você, estão com a ideia do que você pode fazer por elas. Que somem quando você cai, mas aparecem com urgência quando precisam que você as levante. Nesses momentos, não buscam a sua presença, buscam a sua utilidade. E quando você deixa de servir, você se torna invisível. Os estoicos entendiam que o valor de uma relação não se mede pela frequência com que te chamam, mas pela profundidade com que estão presentes quando você não tem nada para oferecer. No começo, é difícil enxergar. Você justifica a ausência, repete para si mesmo que talvez estejam ocupados, que todos têm suas batalhas. Mas quando os sinais se repetem, é hora de acordar. Porque se alguém só aparece quando está vazio, e você é a estação de recarga emocional, isso não é amizade, nem amor, nem lealdade. É oportunismo afetivo. Epicteto nos lembrava que não devemos nos preocupar em sermos aceitos, e sim em aceitar apenas o que está alinhado com nossa natureza. E a sua natureza, se você é alguém que busca crescer, não é viver implorando presença, nem sustentando relações desequilibradas. Dizer não para esse tipo de pessoa não é frieza, é sabedoria. Não significa deixar de ser compassivo, significa começar a ser justo com você mesmo. A compaixão perde o sentido quando você se destrói tentando sustentar quem só está por conveniência. Marco Aurélio dizia que a paz interior depende de não permitir que o comportamento dos outros governe a sua alma. E isso inclui fechar a porta para quem só bate quando convém. Você não está aqui para ser o salva-vidas emocional de quem se afoga e só te procura para boiar. Você está aqui para construir relações reais, onde sua presença é valorizada não pelo que faz, mas por quem você é. Por isso, se quiser preservar sua força, seu equilíbrio e sua dignidade, lembre-se disso. Quem só te procura quando precisa, não te merece quando não precisa de nada. E se não há espaço para você nos dias escuros, então não deveria haver espaço para eles nos dias claros. Pessoas que sabotam o seu crescimento, nem sempre o inimigo tem um rosto hostil. Às vezes, ele sorri, elogia, até te abraça como quem torce por você, mas por dentro não suporta te ver crescer. Há pessoas que se sentem ameaçadas quando você decide evoluir, quando começa a sair do molde, quando ousa ser mais do que um dia aceitou ser. E não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque ao crescer, você as obriga a olhar para tudo o que deixaram de fazer, tudo o que evitaram enfrentar.
Os estoicos compreendiam que viver em coerência com a própria natureza muitas vezes exige se afastar de quem só consegue estar por perto se você permanecer pequeno. Porque nem todos suportam a luz. Alguns se sentem confortáveis apenas na penumbra, onde ninguém brilha demais. E quando você começa a se iluminar, em vez de se inspirarem, eles se sentem expostos. Por isso, minimizam seus sonhos com frases disfarçadas de preocupação. Não sonhe tão alto, é melhor não se iludir. Isso não é para você. Mas não fazem isso para te proteger. Fazem para te conter. Porque se você for adiante, eles terão que encarar suas próprias escolhas. E isso dói mais do que admitir que você está fazendo o que eles não tiveram coragem de fazer. Marco Aurélio dizia que devemos viver de acordo com a nossa natureza, não com as expectativas dos outros. E se o seu caminho é de crescimento, clareza e transformação, muitos não poderão segui-lo. E tudo bem. Porque estar rodeado não é o mesmo que ser apoiado. Há quem só suporte a sua evolução se ela for menor que a deles. Há quem tolere o seu sucesso, desde que você não brilhe demais. Você não está aqui para ser limitado por inseguranças alheias. Está aqui para florescer, mesmo que isso signifique andar mais só por um tempo. Lembre-se, quem sabota o seu crescimento está revelando o limite do próprio. E se você decidir respeitar sua jornada, sua mente e seu propósito, terá que se afastar de quem não tem coragem de crescer com você. Isso não é orgulho, é amor próprio em sua forma mais estoica. Pessoas que se vitimizam o tempo todo. Existem pessoas que transformam cada dia em um drama pessoal, cada conversa em uma queixa e cada vínculo em um palco onde elas sempre são as mais prejudicadas. Não importa o que aconteça ao redor, elas sempre encontram uma forma de se colocar no centro da dor, como se o mundo estivesse permanentemente contra elas. No início você compreende, oferece sua escuta, sua paciência, sua empatia. Mas com o tempo, percebe que não há desejo real de mudança. Elas não querem sair do sofrimento, querem apenas companhia para ele. Essas pessoas não buscam soluções, buscam atenção. Não assumem erros, não reconhecem consequências. Tudo o que acontece é culpa de alguém, do chefe, da família, do parceiro, da sociedade. E quando você, com carinho, tenta oferecer uma nova perspectiva, elas se ofendem, porque não querem crescer, querem alguém que valide sua narrativa de dor. Marco Aurélio nos alertava que não se pode viver uma boa vida se deixamos que os outros arrastem nosso julgamento para dentro do caos. E é exatamente isso o que essas pessoas fazem. Usam o sofrimento como instrumento de controle emocional. Quando você tenta se afastar, te acusam de insensível. Quando impõem limites, dizem que você é egoísta. Se você se prioriza, vira o vilão da história. Os estoicos sabiam que a compaixão não pode ser confundida com autodestruição. Epicteto dizia que não há escravidão maior do que depender emocionalmente da dor alheia. Porque nesse ponto, suas decisões deixam de ser suas. Você começa a viver girando ao redor de quem se recusa a caminhar. Você não está aqui para carregar dores que não são suas. Não veio ao mundo para ser salvador de quem não quer se salvar. Amor verdadeiro também é saber dizer: não posso continuar me apagando por você. Porque se alguém escolhe permanecer na dor e recusa o esforço de sair dela, isso é uma escolha. E você tem o direito e o dever de escolher a paz. A paz que só chega quando você aprende a se afastar de quem transforma o sofrimento em identidade. 4. Pessoas que nunca mudam apesar dos seus conselhos. Há pessoas que dizem querer mudar, que pedem ajuda, pedem conselhos, prometem que dessa vez será diferente. E você, movido pelo carinho, pela esperança, pela fé de que elas podem evoluir, oferece o melhor que tem. Dedica tempo, escuta, fala com honestidade, estende a mão mesmo quando está cansado. Mas o que acontece? Nada muda, porque elas não estão buscando transformação. Estão buscando consolo passageiro. Elas ouvem o que você diz, mas não aplicam. Concordam com a cabeça, mas repetem os mesmos erros. Não porque não saibam o que fazer, mas porque mudar exige responsabilidade. E a responsabilidade assusta. É mais fácil voltar para os velhos padrões, mesmo que machuquem.
do que enfrentar o esforço de rompê-los. Você começa a duvidar se o problema é seu, se não foi claro o suficiente, se precisa ter mais paciência, mas não é você. E a decisão delas. Os estoicos sabiam que não se pode forçar a mudança em ninguém. Epicteto ensinava que só podemos controlar nossas ações, não as escolhas dos outros. E insistir em salvar quem não quer se salvar só leva à frustração. Você dá, você insiste, você sustenta, até perceber que está se esgotando, que está mais comprometido com a evolução deles do que eles próprios. Você começa tentando ajudar por amor, mas aos poucos percebe que está preso em um ciclo de desgaste, que está esperando por uma versão dessas pessoas que talvez nunca vai existir. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é simples. Algumas pessoas não querem mudar. Estão tão acostumadas ao papel de vítima, ao ciclo de autossabotagem, que já não conseguem viver fora dele. Marco Aurélio dizia que não devemos desperdiçar a nossa vida esperando que outros ajam com sabedoria, porque nesse processo você perde a sua própria paz. Não é frieza se afastar, é autocuidado. E o verdadeiro crescimento começa quando você solta quem não está disposto a se transformar. Quando entende que apoiar não é se arrastar, que amar não é se perder, e que às vezes a melhor forma de ajudar é deixar ir. 5. Pessoas que competem em vez de compartilhar. Há pessoas que não conseguem caminhar ao seu lado sem transformar tudo em uma comparação, que escutam suas conquistas com um sorriso no rosto, mas um incômodo nos olhos, que parecem celebrar seus avanços, mas sempre com um mas, uma crítica velada, uma história delas que surge imediatamente depois da sua, como se a sua felicidade ofuscasse a delas. Você percebe no tom, no silêncio, na falta de entusiasmo. E o mais doloroso é quando isso vem de alguém em quem você confiava. Essas pessoas não querem crescer com você. Querem medir forças. Sua evolução não as inspira, as ameaça. E isso não tem nada a ver com você, e sim com o que a sua coragem revela sobre a estagnação delas. Em vez de se motivarem com seu progresso, se sentem diminuídas e, para restaurar o próprio ego, tentam diminuir você. Marco Aurélio dizia que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas o julgamento que fazemos sobre eles. E muitos desses julgamentos nascem da insegurança, do medo de ficar para trás. Por isso há quem não queira te ver falhar, mas também não suporte te ver brilhar. Querem que você esteja bem, mas nunca melhor do que eles. Os estoicos sabiam que a verdadeira grandeza não precisa vencer ninguém, apenas a si mesmo. Sêneca dizia que o sábio não compete, ele compreende. E essa é a diferença entre quem caminha com você e quem disputa com você. Quem compartilha se alegra com a sua luz. Quem compete se incomoda com o seu brilho. Você não está aqui para viver provando o seu valor, nem para dosar sua felicidade, para que outros não se sintam ameaçados. Você está aqui para crescer, para evoluir, para se cercar de pessoas que te aplaudem com sinceridade, não com inveja disfarçada. E se alguém se sente melhor quando você tropeça, essa pessoa não faz parte do seu caminho. Porque onde há competição, não há confiança. E sem confiança, não há vínculo que mereça continuar. Pessoas que ultrapassam seus limites repetidamente. Existem pessoas que, por mais claro que você seja, ignoram seus limites como se fossem detalhes sem importância. Elas aparecem quando querem, invadem seu tempo, pressionam suas decisões, exigem sua atenção sem perguntar se você está disponível. E quando você finalmente se posiciona e diz, basta, a reação delas não é compreensão, é manipulação emocional. Dizem que você está distante, frio, insensível. Mas não é a primeira vez, nem a segunda. Já virou padrão. Essas pessoas tratam o seu não como se fosse negociável. Se sentem no direito de atravessar suas fronteiras emocionais como se sua vida estivesse sempre aberta para as urgências delas. E o pior, quando você se impõe, quando tenta proteger sua paz, te fazem sentir culpado, como se pedir respeito fosse um ataque, como se ter limites fosse egoísmo. Marco Aurélio dizia que não há escravidão maior do que a da alma que se submete ao controle dos outros.
E cada vez que você permite que alguém ultrapasse seus limites sem consequência, você está abrindo mão de si mesmo. Está colocando sua serenidade nas mãos de quem não sabe, ou não quer, cuidar dela. Epicteto ensinava que o que realmente nos pertence é a nossa vontade interior. E isso inclui o direito de decidir com quem, quando e como compartilhamos a nossa vida. Se alguém interpreta sua tentativa de proteger esse espaço como uma ofensa pessoal, essa pessoa não está interessada no seu bem-estar, está interessada no controle. Você não veio ao mundo para ser acessível 24 horas por dia, nem para aceitar que os outros façam da sua presença um território livre. Quem te ama de verdade entende seus limites e os respeita. Quem se ofende com eles provavelmente estava se aproveitando da sua ausência de fronteiras. Lembre-se, quem não respeita o seu não, também não merece o seu sim. Não é dureza colocar um freio, é amor próprio. E se alguém precisa ultrapassar você para se sentir próximo, talvez o lugar dessa pessoa não seja ao seu lado. Talvez seja do lado de fora, onde ficam aqueles que ainda não aprenderam a viver sem invadir. Pessoas que te usam para se validar, há pessoas que não querem conexão, querem validação. Elas se aproximam quando estão perdidas, inseguras, quebradas por dentro. E você, com seu coração aberto e sua disposição em ajudar, oferece atenção, consolo, conselhos. Escuta, acolhe, fortalece. Você se torna o ombro, o alicerce, a luz na escuridão delas. E quando se sentem melhores, vão embora. Sem aviso, sem gratidão. Simplesmente desaparecem. Até a próxima crise. Não é amizade, não é reciprocidade. É dependência disfarçada. Essas pessoas não querem crescer com você. Querem usar a sua estabilidade para se recompor. E quando conseguem, te esquecem. Não perguntam como você está. Não devolvem a escuta. Não estão presentes quando você precisa, porque no fundo você nunca foi prioridade. Você foi um trampolim emocional. Marco Aurélio dizia que a melhor maneira de proteger a alma é não entregá-la a quem não a valoriza. E esses vínculos unilaterais te drenam, porque você dá e não recebe nada. Só silêncio, só ausência, só vazio. Epicteto nos lembrava que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. E valorizar a própria energia é uma dessas escolhas. Quando você permite que alguém te use como fonte constante de alívio emocional, sem retorno, você está se colocando em segundo plano. Está trocando presença por utilidade. Está se esquecendo que também precisa de apoio, de escuta, de alguém que permaneça mesmo quando você não está forte. Você não está aqui para ser o terapeuta vitalício de quem não quer fazer o próprio trabalho interior, nem para ser o suporte permanente de quem só aparece nos momentos de baixa. Você merece relações onde possa ser vulnerável também, onde suas dores não sejam invisíveis, onde sua presença não seja um remédio, mas um encontro real. Lembre-se, quem só fica quando precisa, não fica por você. Fica por conveniência. E isso não é amor, não é amizade, é desequilíbrio. E se você continuar se doando para quem só sabe receber, uma hora vai se perder. Por isso, pare, recue, reflita e escolha relações que também saibam te cuidar. Pessoas que falam mal de todo mundo, existem pessoas que transformam toda a conversa em julgamento, que não conseguem se relacionar sem criticar alguém. No começo, pode até parecer inofensivo, um comentário aqui, uma piada ali, mas aos poucos você percebe, não é ocasional, é constante. E não importa quem seja, amigos, família, colegas, ninguém escapa do radar delas. E se hoje elas estão falando com você, amanhã estarão falando de você. Essas pessoas não buscam conexão, buscam audiência para seu veneno. Usam a fofoca como ponte para se aproximar. Mas a única coisa que realmente constroem é desconfiança. E você mesmo em silêncio começa a ser contaminado. Porque ouvir esse tipo de discurso repetidamente muda o seu olhar. Você começa a enxergar o mundo com suspeita. Começa a se proteger de forma exagerada. Começa a julgar mais do que compreender.
Marco Aurélio dizia que a mente se contamina com aquilo que permitimos entrar nela. E permitir a presença constante de quem critica tudo e todos é abrir espaço para a negatividade se instalar na sua vida. Mesmo que você não diga nada, seu silêncio já te arrasta para o jogo. Você vira cúmplice de uma energia que corrói vínculos, destrói ambientes e endurece o coração. Essas pessoas não são lúcidas, são amargas. Não têm opinião forte, têm ressentimento acumulado. Disfarçam sua toxicidade como sinceridade, usam a crítica como identidade e fazem isso para se sentirem superiores porque não conseguem lidar com suas próprias falhas. Epicteto ensinava que devemos ser seletivos com quem permitimos entrar em nossos pensamentos, e isso começa pelas conversas que você aceita ter. Porque onde há julgamento constante, não há espaço para escuta real. Onde há fofoca, não há crescimento. Onde há maldade disfarçada de franqueza, não há confiança possível. Você não precisa estar cercado de pessoas perfeitas, mas merece estar ao lado de quem constrói, de quem fala sobre ideias, não sobre defeitos alheios, de quem admira, não diminui, de quem inspira, não intoxica. E se alguém transforma cada silêncio em veneno, o lugar dela não é na sua vida, é fora da sua paz. Pessoas que nunca agradecem a pessoas que recebem tudo como se fosse obrigação. Você está presente, ajuda, se doa, e o que volta? Silêncio, indiferença, ou pior, mais exigências. Elas confundem sua generosidade com dever. Acham que você tem que estar ali, que seu tempo, seu cuidado, seu esforço são parte do pacote e que por isso não precisam ser reconhecidos. Você se entrega, se sacrifica, dá além do que pode e elas apenas esperam mais. No começo você tenta entender. Acredita que talvez estejam distraídas, sobrecarregadas, vivendo algo difícil. Mas com o tempo percebe. Não é falta de percepção, é falta de consciência. Elas sabem o que você faz, só não valorizam. Porque se acostumaram com sua presença constante. Porque aprenderam que não importa o que façam, você estará ali, sempre. Os estoicos entendiam que dar com o coração é virtude, mas se deixar esvaziar por quem não reconhece é tolice. Marco Aurélio dizia que devemos ajudar sem esperar retorno, mas também sem nos perder no processo, porque a ausência de gratidão não é apenas dolorosa, é corrosiva. Aos poucos, ela desgasta. Ela silencia a vontade de continuar sendo bom. Epicteto nos ensinou que, embora não possamos controlar os outros, podemos controlar onde investimos nossa energia. E dar continuamente a quem nunca agradece é um caminho direto para a frustração. Porque quem não reconhece o que recebe, logo transforma a sua entrega em obrigação. E quando você decide parar, ainda é acusado de ter mudado, de ser egoísta, ingrato. Você não está errado por esperar reconhecimento. Não por vaidade, mas por equilíbrio. Porque até o amor mais puro precisa ser nutrido. Até o gesto mais sincero precisa ser percebido. Quem nunca agradece, não apenas não vê o que você faz, não vê você. Sêneca dizia que o tempo é o bem mais precioso do sábio, e o seu tempo precisa ser entregue a quem sabe valorizá-lo, a quem entende que gratidão não é só palavra, bonita, é um espelho da alma. E quem nunca agradece revela mais do que desatenção, revela que ainda não aprendeu a ver o outro como ser humano, só como recurso. E você não é recurso, você é presença, é entrega, é vida, e merece ser visto. 10. Pessoas que vivem em caos permanente. Há pessoas que transformam todo dia em uma emergência, todo detalhe em uma catástrofe, toda conversa em uma tempestade. Elas não vivem em paz porque não sabem o que fazer com ela. E mesmo dizendo que querem tranquilidade, elas a sabotam sempre que aparece. Porque o caos para elas virou identidade. É onde se sentem vivas, é onde se sentem no controle, enquanto todos ao redor se desgastam tentando organizar o que no fundo elas não querem ver arrumado. Você tenta ajudar, oferece soluções, caminhos, uma visão mais leve. Mas nada funciona, porque elas não querem respostas, querem plateia, querem atenção,
Querem que você esteja ali, girando ao redor da confusão que elas mesmas alimentam. E quando um problema se resolve, outro logo aparece. Sempre tem algo novo para justificar a turbulência, para manter a adrenalina do sofrimento acesa. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem de dentro, não do que acontece fora. Mas quando você convive com alguém que vive em desequilíbrio constante, sua paz também começa a escorrer pelos dedos. Você acorda tenso, já esperando o próximo drama. Se vê preocupado com problemas que nem são seus. Perde foco, perde energia, perde o eixo, porque o caos delas é um redemoinho que puxa tudo o que está perto. Epicteto ensinava que proteger a serenidade interior é um dever. E você não pode fazer isso se está sempre tentando apagar incêndios que não começou. Se alguém transforma cada momento em crise e se recusa a mudar esse padrão, não está pedindo ajuda. Está pedindo que você entre no jogo e pague o preço. Você não está aqui para ser bombeiro emocional de ninguém. Não pode viver apagando o fogo dos outros, enquanto o seu próprio se apaga. Não é crueldade se afastar de quem escolhe o caos. É sabedoria. É sobrevivência emocional. Você também merece calma. Também merece dias leves. Também tem direito a viver uma vida sem crises emprestadas. Se alguém decide viver em turbulência, é um direito dela. Mas você tem todo o direito de escolher a paz. E se para isso for preciso sair da tempestade de alguém, então que assim seja, porque sua paz vale mais do que qualquer drama que não é seu. Talvez enquanto ouvia essas lições, você tenha lembrado de rostos, gestos, silêncios, de todas as vezes que disse sim quando queria gritar basta, de quantas vezes se apagou só para manter alguém aceso. Mas hoje, talvez pela primeira vez você enxergou com clareza. Ajudar todo mundo nem sempre é virtude. Às vezes é o caminho mais rápido para se perder de si. Essas palavras não vieram aqui para te endurecer, mas para te libertar. Para te lembrar que a compaixão também sabe dizer não. Que amor próprio não é arrogância, é maturidade. Que você não precisa mais se justificar por escolher a paz, nem carregar dores que não nasceram no seu peito. Os estoicos nos ensinaram que força verdadeira não é suportar tudo calado, mas saber o que já não se deve suportar. Que sabedoria não é ceder sempre, mas colocar limites onde o coração começa a sangrar. Então, se alguma parte de você despertou hoje, não ignore, proteja sua energia, honre seu silêncio, valorize sua presença. E quando alguém tentar invadir esse espaço, lembre-se, você não está aqui para ser eterno remendo na vida de ninguém. Está aqui para viver inteiro. Se esse vídeo te tocou, escolha um dos 2 conteúdos que aparecem agora na tela. Eles vão continuar esse caminho de lucidez e força interior. E lembre-se, sua paz vale mais do que qualquer elo que te esgota. Nos vemos na próxima jornada.